Olá e bem-vindo a mais uma aula do curso Investindo do Zero ao Avançado. Meu nome é Gustavo. Se você gostar do vídeo, por favor, dê uma curtida, se inscreva no canal, que me ajuda bastante. E bora pro vídeo. Então hoje a aula é sobre análise fundamentalista, aula número 4 do nosso curso. Hoje sobre análise fundamentalista. Na próxima a gente vai tratar sobre análise técnica e gráfica e assim por diante. Se você não conhece a nomenclatura, análise fundamentalista vem de fundamento. E fundamento nada mais é do que analisar o que a empresa produz, o que a empresa faz, como que está a empresa. A gente não vai olhar para padrões gráficos, a gente não vai olhar para padrões de comportamento do preço de algum ativo. Então essa é a ideia, a gente vai olhar realmente para o fundamento da empresa. Então aqui no caso, explica aqui um pouco, se você quiser pausar o vídeo e ler, mas é mais ou menos isso, a gente vai ver lucros, receitas, margem de lucro, endividamento, a gente vai ver vários fundamentos dentro do macroeconômico, setorial e da empresa. Então, de novo, vamos separar a análise fundamentalista em três: análise da empresa, análise macroeconômica e análise setorial. Eu vou tentar correr um pouco mais porque a aula é longa e eu não quero deixar o vídeo muito longo. Mas sobre macroeconomia, o que você precisa saber? A gente tem vários indicadores macroeconômicos que vão guiar se uma empresa vai se dar bem ou vai se dar mal. Afinal, quando a macroeconomia está indo ruim, né, ou popularmente quando a gente fala que a economia está má, normalmente as empresas tendem a performar pior. Então tudo isso a gente vai analisar quando estiver vendo uma empresa. Então a macroeconomia, no caso aqui o IPCA, eu peguei. O IPCA nada mais é do que a inflação. Então a inflação é um indicador extremamente importante para a economia. Aqui tem até um livro, aqui no canto, chamado Ação Humana, que é praticamente um tratado de economias do Mises. Ele explica muitas coisas, que é do princípio da ação humana. E o IPCA, no caso, a inflação, é algo que é extremamente importante para analisar uma economia. E quando a gente pega o Brasil, leis lá de 2019 até 2024, a gente vê que tem uma inflação relativamente altinha até. Lembra que isso aqui é inflação mensal ao longo do tempo, e essa inflação mensal, quanto ela está acima, não quer dizer que aqui ela aumentou e depois ela diminuiu. Quando a inflação está acima de zero, quer dizer que os preços estão aumentando. A inflação é um valor que a gente analisa o quão acelerado está o aumento de preços, né, para o consumidor. Então, o IPCA é uma bolsa desses produtos e desses preços, beleza? Então, quando estiver acima, é ruim, a gente está perdendo valor. Aí a gente tem que também relacionar isso com uma coisa chamada agregado monetário M2. E o que é importante relacionar o IPCA com isso? Porque eu quero que vocês foquem nisso aqui. Não, esquece IPGF, eu quero que vocês olhem IPCA. O IPCA ele vai aumentando e principalmente nesse pico aqui, ó, de 2020, na pandemia, ele tem um crescimento absurdo. E de onde veio esse crescimento absurdo do IPCA? Por que acelerou um monte o aumento dos preços na pandemia? Ah, foi por causa da pandemia? Mais ou menos. Foi por causa desse candle alto aqui, ó. Por causa desse agregado monetário aumentando. O que significa agregado monetário, Gustavo? Principalmente, o que significa M2? Agregado monetário é o quanto de dinheiro tem em circulação. Então, se a gente contar todo o papel moeda hoje em circulação no mercado, mais os depósitos interbancários, por exemplo, quando a gente tiver lá dinheiro parado na conta, tudo isso aqui vai ser contado para agregado monetário M2. E quando a gente vê isso aqui aumentar, quer dizer que o dinheiro está sendo impresso, quer dizer que a nossa impressora estatal está sendo ligada. E quando a gente teve a pandemia, já que tinha que sustentar a população, o governo foi lá e imprimiu dinheiro. E isso causou inflação. Quanto mais dinheiro em circulação, mais dinheiro tem para comprar bens e produtos. E quanto mais bens e produtos a gente compra, menos eles estão nas prateleiras. Se a produção se manteve a mesma, a gente tem inflação, porque tem menos produtos nas prateleiras para mais gente consumindo com mais dinheiro, de certa forma. Ou seja, os preços tendem a aumentar. Então, esse é o fenômeno inflacionário que a gente observa. E é muito notório isso aqui quando a gente tem esse candle de alta aqui em 2020, ó. A gente lembra que toda vez, isso é muito importante você saber, toda vez que a gente mexe em alguma coisa na economia, quando a gente mexe na parte técnica, demora um pouco para acontecer na parte real. Então, quando eu imprimo dinheiro hoje, essa impressão de dinheiro só vai gerar inflação meses depois. Porque ela precisa ter efeito real, ela precisa ter efeito circulação. Então a gente vê isso. Por exemplo, aqui em 2020, janeiro de 2020, foi quando começou a aumentar o agregado monetário. E a inflação logo descolou depois. Então a gente teve um período reflacionário e depois ela descolou. Que ela estava seguindo a baixa da Selic. Então essa era a armadilha da impressão de moeda. E ela é muito
famosa, ela é muito dita por aí, mas ainda tem pessoas que acreditam que inflação não é gerada por impressão de moeda, né? Não é o único driver que gera a inflação, a impressão, mas é algo que existe há muito tempo. Inclusive, isso aqui foi utilizado pelos romanos, um pouco de história, né? Em que o denário, né, num dos períodos lá da Roma Antiga, foi de 75% de prata para 50% como uma forma de diluir e fazer meio que um imposto. Porque quando o governo vai lá imprime dinheiro ou dilui aquele dinheiro que você já tem, ele nada mais está aqui te roubando pelo preço de compra que vai ficar mais caro. Então é um imposto que ele coloca de uma maneira forçada. É um imposto que ele não precisa ir te cobrar, ele simplesmente faz já que ele tem os meios para controlar os bens, que são a moeda. Muito bem? Então a taxa de juros é outra coisa muito legal de saber. O que é a taxa de juros? A taxa de juros, a Selic, é a taxa definida pelo Banco Central por meio do Copom, que é nada mais que um conselho que agrega, por exemplo, o presidente do Banco Central, que define uma taxa para poder controlar a inflação. Essa é mais ou menos a ideia, resumidamente. Então a gente vê que lá de 2000, quanto maior a inflação, maior a Selic normalmente, tá? Porque quanto maior a Selic, menos dinheiro está em circulação no mercado e mais dinheiro está concentrado em aplicações de renda fixa. Então tem menos dinheiro mobilizando a indústria, já que tem menos dinheiro mobilizando a indústria, a demanda por produtos tende a diminuir, o que baixa a inflação. É, digamos, um remédio amargo, mas necessário. A gente precisa aumentar a Selic, diminuir a atividade econômica para a inflação diminuir. Então, no caso dos anos 2000, a gente teve um aumento gigantesco lá que estava vindo do plano real e foi reduzindo consideravelmente quando a gente manteve os drivers do plano real, né, o tripé macroeconômico que trouxe estabilidade para a nossa moeda. E agora, recentemente, a gente teve que aumentar a Selic devido a essa inflação que aconteceu no mundo inteiro, porque vários países no mundo inteiro imprimiram moeda para poder financiar os programas estatais de renda mínima, né? Então aqui também a gente tem nos Estados Unidos digamos, a Selic dos Estados Unidos, né, que é o Federal Funds Effective Rate. Então a gente vê que teve um aumento, né, na década de 80, quando teve a estagflação deles, ali na década de 70, 80, teve as grandes crises também, a crise do petróleo, por exemplo, e depois ele teve diminuindo um monte. E aqui a gente teve um patamar nesse período de 2010, 2015 ali, onde a taxa de juros deles era tipo zero, chegou a ser negativa de certa maneira. 0,5%. Então era uma coisa mínima. Então, no caso, o mercado americano aqui estava se beneficiando bastante, porque as empresas conseguiam ir nos bancos e pegar por uma taxa de juros crédito muito barato. Se o crédito é barato, qualquer um pega para fazer qualquer coisa. E aqui surgem ideias que não são muito boas. E daí depois isso aqui estoura numa crise. Eventualmente, a gente vai acumulando nesses pequenos estourados de crises para gerar uma crise maior, que é o que eles estão esperando hoje na economia americana. E já que a inflação está alta, o juros americano teve que aumentar também, com perspectivas de abaixar já no segundo semestre de 2024. Eu sei que é um conglomerado de ideias de economia, mas que você precisa saber para dominar a macroeconomia, que é a da análise fundamentalística. Análise setorial. Então, quando a gente pega a análise setorial como sendo o segundo patamar ali da nossa análise fundamentalista, a gente vai ver o setor de uma empresa. Então, se esse setor é de varejo, a gente vai buscar todas as informações de varejo e o que movimenta os preços de varejo, o consumidor, como é que está a demanda, tem como crescer, tem como aumentar a margem é ruim, tudo isso a gente vai ver. Então, comparando, por exemplo, o setor elétrico com o setor varejista, isso aqui é um caso clássico, né, em que o setor elétrico é muito mais estável que o setor varejista, que você vê várias empresas falindo no Brasil, enquanto o setor elétrico é muito difícil ver empresa falindo porque ele tem receitas muito previsíveis. É um setor que normalmente opera com contratos de longo prazo, normalmente reajustados pela inflação, enquanto o varejo são margens extremamente apertadas e qualquer movimento na economia faz desbalançar o caixa da empresa e ela tende a falir. Então, como que eu calculo análise setorial? Eu tenho que ver o histórico das empresas do setor. Então, por exemplo, eu sei que o setor elétrico é muito mais previsível que o setor varejista por causa do histórico das empresas. Previsibilidade de receita. Então, eu sei que o setor elétrico é muito mais previsível que a varejista. Quão cíclico o setor elétrico é muito menos cíclico, já que os contratos são de longo prazo, 20, 30 anos, é ajustado pela inflação, enquanto o varejista, se tem mais economia ou menos economia, entende melhor ou piora, vai se beneficiar ou deteriorar. Quão cíclico é isso, né? Com margens do setor, então margens varejistas é muito
As margens do varejista é bem apertado, enquanto o setor elétrico já são margens maiores. O setor tem espaço para crescer? O setor varejistas muitas vezes não tem, enquanto o elétrico às vezes tem. Por quê? Porque o Brasil é um país gigante, tem que ter malha elétrica que a gente ainda não construiu. Então tem demanda para crescer enquanto o setor varejista, a não ser que seja um varejo bem específico, por exemplo. A gente vai ter um setor de varejo que oferece um tipo de bermuda único novo, então tem setor para crescer. Então, resumidamente, o setor elétrico é melhor que o setor varejista se você quer previsibilidade de receita. E enquanto varejista é melhor se você quer ter ganhos potenciais maiores, mas correr muito mais riscos também, né? Porque grandes empresas do varejo já faliram. Agora, quando você vai ver a Ambev, o setor de bebidas, por exemplo, a gente tem poucos concorrentes, né? Alguns concorrentes são a Coca, a Pepsi, a Monster, mas nenhum deles é concorrente direto com a Ambev. Eu vejo a Ambev quase como um oligopólio dentro das cervejas do Brasil. Claro que a gente tem pequenos concorrentes, mas nenhum na altura da Ambev, talvez só a Heineken, não tenho certeza. Daí vou ver o setor então de bebidas, como é que tá no Brasil. O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, ele tem, assim, majoritariamente cerveja, né? Tu vê que é 12 bilhões comparado a 520 milhões de cachaça. Ou seja, as pessoas tomam muito mais cerveja do que tomam qualquer outra coisa no Brasil. Ou seja, é um setor muito bom, é um setor que está extremamente concentrado e que as empresas, se ela tiver boas margens, se ela estiver bem tocada, pode ser que seja um bom setor para investir. Afinal, é uma das únicas empresas que eu vejo produzindo isso aqui em grande escala, de certa forma, né? Inclusive em operações no Canadá, dando exemplo para vocês, né? Então aqui a venda de cerveja em bilhões de litros, desde 12,2 bi até 14,4 bi em 2022, como a gente tem uma ciclicalidade. Aqui em 2016 foi quando teve aquela crise da Dilma, né? Então, realmente, aqui realmente sofreu a economia brasileira. Obviamente que o mais pobre é sempre o que mais sofre nas crises, e logo depois tem que ter um aumento disso. E com a melhora da economia brasileira, isso acontece. Então, na análise da empresa, agora indo para a empresa, sair do setor, vou olhar a empresa. O que eu vou observar? O valuation da empresa, se ela está cara ou não, ou normalmente as pessoas olham PL para isso, que é o preço-lucro. Então, que eu vou calcular o quanto que eu estou pagando o preço dela em relação ao lucro que ela está me oferecendo. O fluxo de caixa livre, que é quanto sobra para o acionista, quanto maior o fluxo de caixa livre, melhor é para o acionista, porque sobra mais dinheiro para ele. Dívidas, então eu quero que tenha menos dívida possível e mais caixa possível. Teses de melhora ou piora, então se eu acho que a Ambev melhorar por algum motivo ou piorar por algum motivo, e outros múltiplos. Então quando eu vou tratar sobre a Ambev, tem várias coisas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, preço sobre valor patrimonial indica quantas vezes está negociado em relação ao patrimônio da empresa. Tá? Dívida líquida sobre EBIT, por exemplo, significa que eu calculo quanto que tem a dívida líquida dividido pelo EBIT. Se der negativo, ou o EBIT é negativo, ou a dívida líquida, né? No caso, se ela for negativa, quer dizer que eu tenho mais caixa do que dívida, ele vai estar negativo. Então isso é importante ver. Quando a dívida líquida está negativa, é porque eu tenho mais caixa que dívida. Aqui tem outras coisas, por exemplo, o ROI, margem EBITDA, margem bruta, temos a margem líquida. Então, cada um deles a gente vai conseguindo tirar informações da empresa. Eu não consigo passar por todas elas para vocês, mas eu consigo dizer para vocês puxarem cada uma delas no Google e pesquisando, porque é assim que você vai aprender a entender o que cada uma delas faz, beleza? Principalmente margens, dívida e valuation básico. Então aqui, por exemplo, patrimônio líquido da Ambev, ativos, ativo circulante, dívida líquida negativa, então ela tem 13 bi, quase 14 bi parado em caixa. Então a disponibilidade, ela tem 17 bi, mas ela tem dívida de 4 bi, então a dívida líquida é nada mais do que esse menos esse. O valor de mercado da Ambev, tudo isso você tem acesso para uma empresa listada em bolsa. Por exemplo, aqui o fluxo de caixa livre, que é no final o que sobra para o acionista. Então, uma empresa, quando ela lucra alguma coisa, ela vai tirando tudo que ela precisa tirar das operações, até chegar à margem líquida, que é o lucro líquido. Só que ela também tem que tirar aquelas coisas que ela vai reinvestir. Tudo que ela reinveste, que sai do caixa da empresa, que foi gerado pelo lucro, a gente vê no fluxo de caixa livre. Isso aqui quer dizer o aumento de fluxo de caixa que no final a empresa pode devolver para o acionista por meio de recompra de ação, por meio de dividendo ou por meio de investimentos maiores na própria empresa. Então eu gosto de ver isso aqui subindo. E resumidamente, para fazer análise dos fundamentos, preciso ver a economia, o setor e a contabilidade da empresa. Então junta essas três coisas numa empresa só. Quero analisar, por exemplo, a Alpargatas, que faz a Havaianas, né, que a gente gosta tanto aqui no Brasil.
Eu vou primeiro olhar a economia do Brasil, ver se está legal, né, para poder ver se vale a pena investir na empresa ou não. O setor, então quando eu pegar o setor de Havaianas, será que vale a pena? Como é que eu pesquiso isso? Eu tenho que ir atrás dos dados. Não tem como eu te ensinar isso aqui nessa aula, né? É a contabilidade de empresa, que é o mais tranquilo, que muitas vezes o próprio investidor para aqui. Olha a contabilidade da empresa, a empresa parece boa, tá direitinho, mas daí tu chega no setor e na economia e tá um cagaço, assim, é impossível de chegar. É só tu ver, por exemplo, a TSMC, é uma empresa que produz chips em Taiwan. O grande problema, o setor é bom, é incrível o setor de chips, a contabilidade da empresa é perfeita, mas a economia de Taiwan com o risco chinês é horrível. Então, isso vai ser impactado no preço da ação. Tá? Então, tendo essas três coisas juntas, eu consigo tomar uma decisão de compra ou vender uma ação. Então, por onde começar a pesquisa? Olha dentro de um site, né, principalmente ali no Estados Invest, pode pegar qualquer outro site que tenha, o Yahoo Finance, o InvestMBR, tem vários deles que apresentam esses dados para vocês. Faz uma lista de empresas que você quer procurar e vai descobrindo uma por uma o que a empresa faz, quem gera a empresa, como é que é o histórico, quais são os competidores, como é que é o setor. Então pegue dados históricos e pesquise. Uma análise aprofundada de uma empresa vai demorar mais de semanas para você conseguir fazer. Não é trabalho fácil. Só que quanto mais tu pesquisa, aquelas informações não são perdidas. Você fica com elas. Ou seja, ao longo do tempo você vai se tornando mais ágil para fazer uma análise de uma empresa e já pegar as furadas de cada uma. Já falar, pô, eu não invisto nessa aqui por causa disso. E já ser bem direto quando você estiver fazendo uma análise de uma empresa. Isso vai te economizar muito tempo. E por fim, né, um extra, a história da Ambev Argentina, por exemplo. A Ambev agora soltou na última semana os resultados dela e ela teve um hedge cambial na Argentina péssimo. Quer dizer que com a desvalorização que o Milei fez do peso argentino, eles perderam muito dinheiro nas operações da Argentina. Por que que no final eu considero a Argentina um bom case para a Ambev, mesmo depois de tudo isso? Porque se a Argentina consegue entrar nos trilhos e a economia volta a construir, a gerar mais valor, a ser melhor para o povo argentino, o argentino daí vai consumir mais cerveja. E se ele consome mais cerveja, a Ambev ganha mais dinheiro. Então eu acho extremamente importante a Ambev estar dentro do mercado argentino. Essa melhora econômica vai melhorar para o setor dentro da Argentina e a empresa também pode se beneficiar. Se eu olho tudo isso junto, eu olho para a Ambev e penso, será que é uma boa empresa? Eu acho uma boa empresa. Eu olho para o fundamento dela, tá legal. Eu olho para o setor, tá legal. E eu olho para a Argentina como sendo uma coisa que vai aumentar o crescimento dela, que está estagnado há muito tempo. E pode ser uma coisa legal também. Então, tudo isso eu junto para dar um preço para a ação e para falar compra ou venda. E que você deve fazer por conta própria. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dê uma curtida, se inscreva aqui no canal e eu te vejo na próxima aula.